Bom, boa noite. Nós vamos então, mais do que dar continuidade, eu creio que nós chegamos na conclusão do nosso capítulo 8, né? Para mim, um dos capítulos mais abrangentes da carta de Paulo aos Romanos. Aqui está encerrado tudo que ele falou até ali, né? Do capítulo 1 até ali, e joga a luz a tudo que ele vai falar daqui para frente. Eu considero esse capítulo a espinha dorsal de toda a carta aqui, né? E essa parte que nós vamos ver, ela é a conclusão de tudo que nós tratamos até aqui nesse capítulo, né? Eu até achei que o Robinho ia roubar minha pregação. Falei, ué, o que ele vai falar? O que eu vou falar depois, né? Mas é o Espírito de Deus que realmente tem, desde os cânticos, conduzido, né, a nossa reunião e conduzido esse momento, né? Porque os versículos que nós vamos ler daqui para frente falam exatamente da temática, né, da abertura e principalmente do último hino, né? Vamos abrir no capítulo 8, versículo 31 em diante. E como eu disse, nós vamos ler a conclusão do que Paulo falou dessa sessão aqui no capítulo 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, começamos a nossa sessão com uma afirmação categórica, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Não resta nada pendente, né? Nós não temos nada para dever à justiça de Deus. Tudo foi devidamente tratado. Tudo foi absolutamente tratado na cruz do Calvário e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? E nós vimos que ele, depois de fazer essa afirmação, ele desenvolve um raciocínio que nós acompanhamos nesses estudos até aqui, tá? Falando a respeito da nossa salvação como algo completo, como algo definido e estabelecido, né? Falando a respeito da nossa salvação, não simplesmente do livramento do inferno, tá? Mas do processo de
purificação ainda aqui nessa terra, tá? Num processo de edificação, onde o velho homem vai morrendo e o novo homem que se refaz à imagem de Cristo se fortalece à medida em que nas nossas experiências com Deus, né? No nosso dia a dia, através da operação do Espírito Santo de Deus, até mesmo quando falhamos fragorosamente, até mesmo quando pecamos. A palavra de Deus afirma, aliás, o apóstolo Paulo afirma aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, essa afirmação que ele faz, tá? Longe de afirmar que pecar ou tropeçar na vida cristã é algo positivo, né? Ele não está afirmando isso. Ele está afirmando que Deus, na sua preocupação conosco e no seu propósito soberano, né? Aquele que começou uma boa obra em nós, ele há de completá-la. Então, pelo prisma desse Deus, que não falha na sua missão, que quando definiu fazer uma coisa, fará, independente de qualquer circunstância. Esse Deus Todo-Poderoso, ele usa, inclusive, o que era contra nós, o que Satanás intentou contra nós, para fazer com que o seu propósito em nós seja cumprido. Eu caí, tropecei, baguncei minha vida, vamos colocar num caso exagerado, fui abandonado pela minha esposa, perdi meu ministério, né? E lá no fundo do poço eu não consigo entender o que pode ter de bom nisso. Parece que tudo acabou e tudo está um fracasso. Quem olha para mim, né, vê o fracasso. Só que entre aquele, vamos colocar, pastor, referência para todo mundo, aquele homem que tinha as respostas, né? E que se conduzia igual um pavão entre os irmãos por causa da sua... por causa do nome que tinha, né? Do reconhecimento, do status que tinha. E aquele homem, abandonado por todo mundo, jogado no lixo, para que todos vissem a sua fraqueza e a sua verdadeira condição. Pergunto, quem é mais palatável a Deus? De quem você acha Deus olha com mais esperança dentro do seu propósito de fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Cristo? Eu não estou dizendo que essa situação em si é uma situação boa. Ela é péssima, ela é terrível. Sob todos os aspectos. Porém, entre aquele homem que achava que tinha resposta para todo mundo e se orgulhava de tudo que ele era e tinha conquistado, vivendo a ilusão de ter a sua vida sob controle e ter tudo como ele sempre sonhou e sempre quis. E aquele homem, agora consciente da sua fraqueza e do tamanho do pecado e abandonado por todos, se agarrando ao único que não o abandonou, o seu Deus. Eu pergunto, para quem tem mais esperança em entender o que a Bíblia significa
e crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Eu creio que o segundo. E me lembro de uma história que o Senhor Jesus Cristo mesmo contou. 2 homens no templo orando. E um orava, segundo a Bíblia, de si para si mesmo. Ó, Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu pago, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ninguém pode dizer que ele não fazia mesmo. Né? Ao que tudo indica, ele fazia tudo aquilo. E ele se orgulhava de tudo aquilo. Porém, quem o Senhor disse, né? Que realmente saiu de lá justificado, que realmente saiu de lá com algum ganho espiritual? Primeiro ou o segundo, que batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Então, eu estou falando isso para ilustrar, né, como todas as coisas realmente podem cooperar, contribuir, né, para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque qual é o propósito de Deus? É que eu bombe no Instagram e de repente tenha 50 milhões de seguidores e comece a ganhar dinheiro e ficar rico? Esse é o propósito de Deus para mim? Aí ia ser legal se isso acontecesse? Não é essas coisas que nós procuramos, não é essas coisas que nós queremos, e nós achamos que a vida vai ser plena e tudo vai fazer sentido e nós vamos ser felizes quando nós conseguimos essas coisas. Notoriedade, fama, dinheiro e essas coisas. Felicidade ao lado de alguém e essas coisas. Quando perdemos essas coisas, quando somos abandonados, traídos, quando puxam o tapete debaixo dos nossos pés e a vidinha boa, gostosa e os sonhos que nós construímos, tudo isso vira de perna para cima e não são nesses momentos, conscientes das nossas limitações, das nossas fraquezas, e quando os amigos fogem, ou simplesmente não têm condições de nos ajudar por conta das suas próprias limitações, não é nesse momento que crescemos no nosso apego com Deus, porque Ele se apresenta tão mais real e mais presente. O propósito de Deus para nós é fazer-nos a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. E haja o que houver, por quaisquer meios, Ele fará isso. Quer pela vida, quer pela morte, seja num revés, seja num ganho, seja na perda ou no lucro, Ele fará isso. Porque se estabeleceu fazer isso. E não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Não tem nada a ver comigo. Se eu mereço ou não, se eu coopero, inclusive, ou não, Ele fará isso. Agora, é certo que quanto mais eu amo a Deus, mais eu coopero. É certo que quanto mais o homem espiritual, né, assume o controle, mais eu entendo o propósito de Deus, me alegro nele e busco caminhar, né, com Deus em todas as coisas. É disso que se trata. E o apóstolo Paulo, então, depois de afirmar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele mostra, então, que nós somos salvos da condenação do pecado, sim. Mas está operando um processo em nós, que de glória em glória
nós estamos sendo transformados a cada experiência. Sucesso, fracasso, vida, morte, saúde, doença, riqueza, pobreza. Transformados naquele homem, naquela mulher, naquela igreja que glorificará por toda a eternidade o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um processo que começa na nossa salvação e que vai culminar na nossa glorificação. Esse processo, doloroso, que envolve tanto sofrimento e tantas noites de choro na presença de Deus, miserável homem que sou, Eu prometi que não ia fazer, fiz de novo, olha eu aqui de novo, parece que eu estou igual aqueles hamster naquela rodinha, Eu estou cansado e não saio do lugar, eu acho que eu não progredi. Deus está operando, Deus está trabalhando. E nós estamos mudando. Porque regeneração é uma das coisas que o Espírito Santo de Deus, quando passa a habitar em nós, ele se propõe a fazer. E o processo de regeneração é poderoso. O processo de regeneração é invencível. Então, estabelecidas essas coisas, Paulo, nós concluímos aqui, ele termina falando que aos que justificou, esses também glorificou. Glorificação é o processo final. Glorificação é a obra concluída. É aquele momento que o pintor, o escultor, olha e admira a obra e tem nela todo o seu contentamento. Essa é a glorificação. É disso que o apóstolo Paulo fala aqui e aos Coríntios, quando escreve para tratar de todos os problemas que tinha no meio daquela igreja, para animá-los, para fortalecê-los, para que eles não desistissem. Ele fala no capítulo 15 do processo de glorificação, como ele vai ocorrer, e eu imagino a injeção de ânimo que ele deu naqueles irmãos. Aos que justificou, a esses também glorificou. E acabou a sua obra. Concluiu no homem a sua obra. Agora estamos num corpo glorificado, transformado à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, esse é o propósito. Esse é o propósito. Não tem nada a ver com os meus sonhos. Não tem nada a ver com os meus projetos pessoais. Vamos dizer, tem muito pouco a ver com isso, para não ser tão exacerbado. Mas tudo a ver com o propósito que Deus definiu para mim e estabeleceu para mim. E quanto mais eu entendo esse propósito, mais a alegria toma conta do meu coração. Menos eu me inquieto com as coisas que acontecem no meu dia a dia. Ai, que droga, não bati o carro, ai, que droga, aconteceu isso ou aquilo, e nós vivemos tão angustiados quando as coisas não saem de acordo com o que nós queremos. A vida não foi desenhada para que as coisas saiam de acordo com o que nós queremos. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Ela foi desenhada para que nós vivamos o projeto de Deus e nos alegremos nele. E nele nos desenvolvamos e cresçamos
regozijando-nos no nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Então chegamos até aqui, fomos glorificados. E aqui o apóstolo então conclui, né, fazendo o que nós fizemos agora, uma retrospectiva de tudo que ele falou, através de perguntas e afirmações que vão deixar bem claro para quem quer, né, ouvir que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É impossível que haja qualquer condenação por causa dessas coisas que ele passa a falar aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu por que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo? Primeira coisa que ele fala aqui, Deus é por nós. Se Deus tivesse, desde o começo, né, a se proposto a buscar o mal em nós, ele não encontraria? Sim ou não? Se ele tivesse, igual ao FBI ou à Justiça Federal, né, buscando qualquer coisa contra nós para nos acusar, e assim nos fazer pagar, ele não encontraria? Certamente. A Bíblia fala, Jó fala, que até nos anjos ele vê imperfeição. No entanto, se tem algo maravilhoso a respeito do Deus que nós conhecemos nas Escrituras, é que esse Deus, desde a eternidade, ele decidiu, ele resolveu no seu coração bendito ser favorável a nós. Ser favorável a nós. E ele opera sempre, buscando o bem, o nosso bem. Sempre o nosso bem, em todas as coisas que faz. Não porque sejamos amáveis, e muitas vezes nós somos odiáveis. As nossas atitudes, os nossos fracassos, a nossa condição de pecadores, inimigos de Deus, tem tudo para nos fazer, diante de Deus, odiáveis. Então, não tem nada a ver conosco. Eu não estou falando aqui daquela ideia de que você é tão maravilhoso que Deus decidiu morrer do que viver sem você. É loucura isso. Nós somos odiáveis. Não há nada em nós que justifique esse apreço de Deus. Mas ele nos ama. Ele decidiu nos amar antes que nós nascêssemos, na eternidade passada. E Paulo fala que usa isso como argumento para bater o martelo. Não há condenação contra nós, por quê? Porque Deus é por nós. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus usa o seu poder, Deus usa a sua sabedoria, Deus usa tudo que Ele é em nosso favor. Em nosso favor. Ele tem buscado o nosso favor desde sempre. E nós, como bestas enlouquecidas, sem discernimento nenhum, abandonamos o projeto de Deus, focamos naquilo que nós queremos para nós, enquanto Ele lá está dizendo que os seus pensamentos para nós
são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas nós sempre achamos que se largarmos mão da nossa vida, entregarmos ela nas mãos de Deus, vai acontecer coisas horríveis. Ele vai certamente fazer alguma coisa que, olha, eu não estou disposto a encarar. Ele vai me mandar lá para a África, para o meio daqueles povos, e eu vou ter que viver lá em condições insalubres. Ele vai fazer essas loucuras comigo. Então, eu prefiro a ilusão de que eu tenho o controle. E eu decido. E enquanto isso, o Senhor está à porta e bate. Esperando que nós entreguemos a Ele a chave do nosso coração, o controle da nossa vida. E deixemos e vivamos no Espírito, liderados, controlados pelo Espírito. E dessa maneira não sucumbiremos aos desejos da carne. Primeiro motivo, porque não há nenhuma condenação contra nós. Deus decidiu ser favorável a nós. E ponto. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aquele prova que Deus realmente é favorável a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz aqui, gente, aquele que nos amou a tal ponto, aquele que nos considerou a tal ponto de dar o seu próprio Filho, esse não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? E a pergunta é uma pergunta retórica, e a resposta é um retumbante sim. Sim. Agora, nós temos que tomar cuidado. Ele não está afirmando aqui que nessa vida, se você é cristão, você vai ter tudo que você sempre sonhou, você sempre quis. Tá? Olha, está aqui, irmão, olha. Uma vez que ele nos deu o Senhor Jesus, ele vai dar tudo que a gente quiser. Não é isso. O Senhor Jesus mesmo disse, nada tendes porque não pedis. E quando vocês pedem, o que acontece? O que seria pedir mal? Vocês já pararam para pensar nisso? O que seria pedir mal? Para gastar com seus próprios prazeres. O Senhor Jesus mesmo fala ali, né? Para gastar com seus próprios prazeres. O que Paulo tem falado até aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tá? Qual é o propósito de Deus? Fazer-nos a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Tá? O que é pedir bem? É pedir qualquer coisa que favoreça, que impulsione a minha caminhada, a minha jornada a esse propósito. Não é lógico pensar assim? Não é teológico pensar assim? Porque é isso que o Senhor descreve. O que é o mal? O que é o bem? De acordo com a ótica do Senhor. Ganhar $1 milhão, assim, da noite para o dia, seria uma bênção para você e para sua família? Depende.
Alguém ganha US$ 1 milhão e realmente ele paga uma boa faculdade para os seus filhos, ele organiza a sua família, né, tem um bom plano de saúde né, passa a viver muito melhor. Mas uma outra pessoa pode ganhar o mesmo US$ 1 milhão e largar da sua esposa para poder ficar com uma modelo, uma capa de revista, ou alguém da internet aí, famoso, destruir seu ministério e se desviar completamente do projeto que Deus tinha para ele. Não pode? Isso não acontece? Demais. Demais. Whitney Houston morreu afogada numa banheira, possivelmente com uma overdose. Alcançou uma glória que poucos vamos colocar na sua profissão, alcançaram. Vendeu milhões e milhões de discos. Tinha mansões, iates, aviões e tudo que alguém pode possuir nessa vida. E em várias das biografias, né, das pessoas que relatavam a respeito da sua biografia, diziam-se a respeito dela: começou a cantar na igreja, e foi crescendo, crescendo, e ganhou o mundo. Mas se esqueceram do que o Senhor Jesus Cristo disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é isso. Deus nos amou. Deus deu o seu Filho por nós. E juntamente com o seu Filho nos dará tudo quanto necessitamos. Tudo quanto for realmente importante para que o seu propósito se cumpra em nós. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E dentro desse arcabouço de coisas que Deus pode derramar na nossa vida, as possibilidades são infinitas. Mas há algo que não muda. Em tudo ele nos ama. E todas as coisas, sejam momentos desesperadores, difíceis, tragédias, seja US$ 1 milhão caindo na sua conta amanhã mesmo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Para esses não há mais condenação. Para esses iniciou um processo onde todas as coisas estão sendo usadas por Deus, e ele, trabalhando isso, fala como o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui ele diz que o próprio Jesus também, quando ele fala também intercede, é porque ele já falou do Espírito, e agora ele diz que também o Filho intercede por nós, para que o propósito de Deus para nós seja alcançado. E agora eu pergunto para os irmãos: qual é o nível de interesse que você tem em realmente descobrir o que Deus tem para você, o que Deus quer de você? Você já sabe quais são os seus dons espirituais e como você deve exercê-los para a edificação da igreja da qual você faz parte? Você já entendeu a responsabilidade que tem com cada um dos recursos, dinheiro, tempo, saúde? E como isso é importante que aprendamos a administrar essas coisas de maneira que cooperemos para que o propósito de Deus seja alcançado em nós. Isso é muito sério.
Vimos aqui, cantamos alguns hinos que na melodia e na poesia são maravilhosos e saímos daqui para fazer exatamente o oposto de tudo. Cuidar de nós mesmos e comprar para nós mesmos e viver para nós mesmos. Abarrotar o guarda-roupa de coisas que não precisamos para depois jogar tudo fora e comprar tudo de novo. E se alguém falar qualquer coisa a respeito disso, mas essa é a vida. Todo mundo vive assim. Eu não sou o único. Essa é a vida que todo mundo vive. A grande questão é, essa é a vida que Cristo estabeleceu para nós? Essa é a grande questão. E eu não estou aqui para falar o que você deve comprar, o que não deve, de maneira alguma. Mas nós temos que pensar sobre essas coisas e cada um de per si refletir a respeito de para onde estamos conduzindo as nossas vidas diariamente, em todas as escolhas que fazemos. Da mais frugal, da mais simples, até as mais importantes. Deus é por nós. Ele nos deu o seu próprio Filho, provando. Como diz o versículo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz aqui, então, Deus é por nós, e a prova é que ele deu o seu Filho. E, junto com o seu Filho, todas as coisas. E Paulo, em outra ocasião, ele declara para os irmãos, tudo é vosso, e vós de Cristo. Tudo é nosso. A grande questão é, como nós usamos isso? Para nós ou para Cristo? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A ideia aqui é de um tribunal, e quando o juiz bate o martelo e diz o réu foi absolvido de todas as acusações. Quem pode questionar o juiz? E dizer, não, isso não está certo, porque eu sei mais coisa dele, ele fez isso, fez aquilo, e começar a atropelar o julgamento. Já viram uma cena assim? Não. O juiz decretou, o juiz falou. O juiz o tornou justo, acabou. Ele não deve mais nada à justiça. E ele está dizendo que essa é a nossa situação diante de Deus, diante do Pai. Ninguém pode nos acusar mais. Não porque nós não tenhamos do que ser acusados. Às vezes, quando ele fala aqui que Cristo também intercede por nós, você não pode montar o quadro de um advogado hábil que fica na frente do juiz tentando mostrar para o juiz que o seu cliente não é o bicho-papão, que todo mundo sabe que ele é. Tentando atenuar o caso e nas brechas da lei, fazer com que o seu cliente seja beneficiado. Esse não é o nosso advogado. Ele não age assim diante do Pai. Não, senhor, veja bem, o Mário é que ele é novo ainda. Isso aí já faz tempo, né? Mas não, é que ele estava num momento difícil e quebra o galho dele. Não, não é isso. Quando todas as acusações chegam diante de Deus, elas chegam acompanhadas com as nossas, se somos crentes de fato,
em Cristo Jesus chegam acompanhadas com a nossa confissão. Somos réus confessos. O que diz João? Se dissermos que não temos pecado algum, o que nós somos? Mentirosos. A verdade não está em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Esse contexto é dos crentes. Muitas vezes é usado como versículo evangelístico, mas é para os crentes. João está dizendo ali da diferença entre aquele que é crente de verdade e aquele que diz que é crente, mas que não é. Aquele que é crente ama o irmão, o que odeia o irmão é mentiroso. Ele está fazendo comparações ali. E quando ele fala, né, de nós, os crentes, ele diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Temos um advogado junto ao Pai. Ele está dizendo para mim, para você: irmão, você pecou, mas não acabou, não. Não acabou nada. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor. Deus não nos salvou por causa das nossas obras. A sua apreciação está na obra de Cristo. E quando nós confiamos na obra de Cristo Jesus, fomos salvos pela perfeição da obra de Cristo Jesus. E quando tropeçamos e caímos, temos um advogado junto ao Pai. É isso que João constrói. Ele está dando esperança para os irmãos, mostrando a diferença entre pecar e o descrente que vive na prática do pecado e não ama a Deus. Ele ama o pecado, é tudo que ele quer. E ele diz, temos um advogado junto ao Pai. Não acabou nada. Pela graça de Deus, o crente tem condições de se levantar, de ser restaurado, justamente por causa disso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Viram a inter-relação? E aqui, então ele declara, né? Ele pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E depois ele afirma, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. E mesmo quando eu não me sinto justo, é Deus quem me justifica. E mesmo quando o inimigo joga na minha cara, a você de novo. Esquece, você não tem jeito. Eu não preciso ouvir isso, porque é Deus quem me justifica. Não fui eu que me declarei justo. Não sou eu que me acho justo. Essa não é a minha condição. A minha condição é, eu fui justificado mediante a fé. E agora eu tenho paz com Deus. Eu tenho o Espírito Santo intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Eu tenho o Filho bendito de Deus, o Pai Todo-Poderoso, advogando em meu favor. E Ele não está lá para me pintar um quadro meu que Deus não conheça, porque Ele conhece tudo. A defesa do meu advogado é essa. Ele apresenta as suas mãos e ele diz, Pai, o Mário é tudo que ele diz que é. Ele mesmo acabou de confessar. Mas já está pago. Já está pago. Ele já foi justificado e ele já foi glorificado. Não tem como a minha condição diante de Deus variar. Gente, que tristeza
Hoje eu estou firme, hoje eu estou na bênção, né? Eu estou indo para a igreja, e amém, glória a Deus, não sei o que, amanhã caí da graça. Não existe isso. Essa não é a graça de Deus. A graça de Deus me mantém na presença de Deus em toda e qualquer circunstância. A graça de Deus estabelece que aquele que começou uma boa obra em mim, ele há de completá-la e me apresentar diante do Pai sem mácula, nem ruga, santo e sem defeito. Nós vamos concluir com mais um versículo e vamos fazer essas considerações finais de Paulo, né, em 2 etapas. Na semana que vem, prometo que nós concluímos aqui o capítulo 8. Mas olha o que ele diz ainda mais embaixo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E são perguntas retóricas, e a pergunta está implícita. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus nos amou e por amor enviou seu Filho. O Filho cumpriu todo o propósito, todo o desígnio do Pai. E Deus estabeleceu que pela fé no seu Filho, cada um de nós seríamos plenamente, absolutamente salvos, não só livres da condenação do inferno, mas justificados, glorificados, para gozarmos, cada um de nós, da semelhança do seu Filho Jesus Cristo, partilharmos da sua natureza. E Paulo diz, sabe por quê? Não pesa nenhuma condenação a mais para nenhum daqueles que estão em Cristo, porque Deus nos amou. E ponto final. O amor de Deus é constante, não muda, não varia de acordo com o seu humor, nem com as nossas transgressões. Ele não me ama mais por causa do meu empenho em fazer a obra dele. Não me ama menos quando esse empenho cai por terra e eu chafurdo na minha loucura. E tenho acessos de raiva e deixo manifestar a obra da carne. O seu amor é constante. E Paulo estabelece, ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus. E que maravilha, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo é apresentado lá em Apocalipse, né? Com aquela visão gloriosa do Cristo glorificado. João cai como morto na sua presença, mas naquele mesmo contexto, né? Depois, onde é descrito toda a sua glória, o seu resplendor, é falado a respeito dele algo que só se explica nele mesmo. Aquele que nos ama. Ele sempre será aquele que nos ama. E enquanto ele for aquele que nos ama,
qualquer inimigo que se levante contra nós, tentando fazer com que nós sejamos prejudicados em alcançar o propósito de Deus, perecerá. Essa é a nossa esperança em Cristo, por causa de quem Ele é e de tudo que Ele fez. Amém.